E é lá em Hebreus que nós vamos começar a nossa palavra aqui nessa manhã, Hebreus capítulo 11, e o versículo 6 será o nosso lugar onde nós vamos nos deter aqui. Depois nós vamos ler outros textos, mas a base da nossa ministração será o livro de Hebreus capítulo 11, o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Eu quero falar então nessa manhã com você sobre fé, uma fé paganizada versus uma fé bíblica. A minha mensagem tem um objetivo de mostrar para os irmãos o perigo da gente trazer para a nossa experiência com Deus uma fé que nós adquirimos não nas Escrituras, uma fé que a gente traz para a nossa relação com Deus, mas ela não é bíblica. Então, eu vou dividir a minha ministração em 3 momentos. O primeiro momento é falar da importância da fé. Depois eu quero falar sobre... Eu quero denunciar e desconstruir uma fé pagã. Então, por fim, eu quero falar com os irmãos uma fé bíblica. Então, primeiro é falar da importância desse assunto, fé, na Bíblia. Depois eu quero desconstruir uma ideia de fé que não nasce das Escrituras. E no final eu quero falar um pouco a respeito do que é uma fé bíblica. Quando nós escolhemos um assunto, por exemplo, eu escolhi nessa manhã, fé, o assunto é muito amplo, é muito vasto. A gente é como você pegar uma mexerica. Quem aqui conhece mexerica? Óbvio, né? Você pega uma mexerica. Vamos imaginar que a mexerica não chama mexerica, chama fé. A fé tem tantos desdobramentos, aqueles gominhos. Eu escolhi um gomo da fé. Então eu vou deixar um tantão de outras coisas a respeito da fé que eu não vou falar. Eu nem daria conta de falar por causa do tempo. Também não daria conta de falar de toda a complexidade da fé por conta do meu conteúdo. Então, daquilo que eu sei, desse gominho, eu quero falar com você. A minha principal intenção é o segundo ponto, que é desconstruir uma ideia de uma fé não bíblica. Mas ela permeia o nosso falar, as nossas expectativas, e muitas vezes a nossa relação com Deus. E uma fé não bíblica, ela é inútil. E em muitos casos, não só inútil, ela é nociva, ela faz mal. Então é sobre isso que eu quero falar. O meu objetivo é falar o perigo de se ter uma fé não bíblica, no Deus bíblico, uma fé errada no Deus verdadeiro, ou uma fé pagã. Não sei se está aí o objetivo. Está aí? Então, o meu objetivo é falar a respeito do perigo de se ter uma fé não bíblica no Deus bíblico, uma fé não bíblica que você coloca no Deus da Bíblia, uma fé equivocada no Deus verdadeiro. Então, uma fé que não nasce das Escrituras é uma fé inútil. Para que possamos absorver melhor, então, esse conteúdo, eu separei aqui esses blocos que eu coloquei em cima para vocês observarem. A minha intenção hoje realmente é dar uma aula e não pregar. Então, meu desejo é que você exercitar o nosso entendimento muito mais que o nosso emocional. E então é uma aula mesmo, é o meu desejo. Não sei se vai ser uma aula boa, mas que eu quero dar uma aula. É a minha intenção, ok, irmãos? Então, primeiro,
a importância do assunto. Eu queria que você fosse agora lá para o livro de Tessalonicenses, depois nós voltamos aqui para Hebreus, só para eu te mostrar algumas coisas aqui. 1 Tessalonicenses. A preocupação do apóstolo Paulo com a fé chega a ser impressionante. Mais do que todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele tem um peso no coração muito grande em nos falar a respeito de uma fé autêntica no Deus verdadeiro em Cristo Jesus. Isso é tão importante para o apóstolo Paulo, que ele escreve o livro de Gálatas. Se você prestar atenção no livro de Gálatas, existe um espaço muito grande que ele utiliza no seu livro para falar a respeito de uma fé. É como se ele estivesse pegando e tirando da cozinha tudo que não é da cozinha, colocando as coisas no lugar certo no livro de Gálatas. Ele é tão meticuloso no assunto da fé, que ele chega a exortar o apóstolo Pedro de uma atitude de fé que o apóstolo Pedro tinha, numa fé judaica, era uma fé, mas que ela não cabia mais dentro do escopo da fé cristã. E Paulo ele diz que para que a verdade do Evangelho não ficasse sob júdice, ele exorta o apóstolo Pedro, para que nós não tenhamos uma fé equivocada. Ele também escreve o livro de Romanos, e o livro de Romanos você vai perceber que ele também vai entrar nesse assunto de fé de maneira assim, intensa, longa. Ele gasta um tempo muito grande para falar a respeito da fé. Hebreus, então, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro sobre fé. Então, para nós compreendermos a fé, é muito importante que a gente tenha esse zelo que os apóstolos tiveram para escrever, para falar para a gente a respeito de fé. Deixa eu te dar uma amostragem aqui, no livro de Tessalonicenses. Eu não vou explicar os versículos, apenas ler para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Olha, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos? Quem pode ler? 1, 2, 3 e? Está aí? Olha, vamos ler? 1, 2, 3 e? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da nossa fé. Vamos ler só até aqui, porque é isso que a gente está querendo buscar, né? Paulo está dizendo que ele recorda diante do nosso Deus e Pai a operosidade da fé dos irmãos de Tessalônica. Agora, olha o versículo 8, também ele vai dizer. Vamos ver o 8 aí? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Nós vamos só a palavra fé. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Tessalonicenses 3, 2. Tem? Olha aí. E enviamos nosso irmão Timóteo, Paulo diz, a junta lá missionária de Paulo, enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo. Olha só, o Paulo, ele tem uma coisa interessante, ele vai falar de Timóteo. Ele vai dar as credenciais de Timóteo para dizer que Timóteo tem capacidade de fazer para o que ele foi enviado. Paulo envia Timóteo a Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, para um propósito. E qual é o propósito? Em benefício do quê? Da vossa fé. O Paulo está preocupado com a fé daqueles irmãos. Agora o versículo 5, 6 e 7, nós vamos ler. 5, agora. Foi por isso, olha o propósito, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar, o quê?
o estado da vossa fé. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Olha, Paulo manda alguém lá na cidade, e ele está aqui ávidos por notícia. Sobre o que ele quer saber? Ele não quer saber se os irmãos estão bem financeiramente, se os irmãos estão bem em áreas da vida deles. Paulo está interessado, muito interessado em saber o estado da fé dos irmãos. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados. Paulo está dizendo que ele estava ansioso, preocupado, mas ele foi consolado acerca de vós, pela vossa fé. Paulo está preocupado com a fé. Versículo 10. Último versículo aqui desse texto. Ora, orando noite e dia. Olha a expressão, irmãos. Orando noite e dia, com máximo empenho. Pensa. Paulo está orando noite e dia, e orando como? Com máximo empenho. Para quê? Para vos ver pessoalmente, e o quê? Reparar as deficiências da vossa fé. Ora, é possível ter uma fé que ela é verdadeira, mas que precisa de reparos. Como que se dizendo aqui, ó, isso daqui nós vamos tirar. Isso não é fé. Paulo está preocupado. Nós olhamos aqui no único livro a quantidade de vezes que ele está falando para os irmãos da sua real preocupação com as pessoas. E o que Paulo está preocupado com as pessoas? Não com o emocional delas. Paulo não está preocupado com os sentimentos delas. Paulo não está preocupado com a conta bancária dos irmãos, com a enfermidade física das pessoas. Mas Paulo está tão interessado em saber como está o estado da fé. Porque uma fé equivocada gera uma vida equivocada. Uma fé equivocada gera expectativas equivocadas. Então, para que nós possamos ter uma vida de acordo com como Deus deseja que nós tenhamos, é necessário uma fé que seja autêntica e bíblica. Uma fé equivocada gera uma espiritualidade inútil. Não adianta você ser muito espiritual em uma realidade em bases erradas. O problema do mundo não é falta de fé. Vamos dizer? Não é falta de fé. O que existe na humanidade é fé. Você pode perguntar para qualquer pessoa. E às vezes você nem precisa perguntar. Dá para ver na cara que aquela pessoa tem uma espécie de fé. Pela roupa da pessoa, você percebe que ela é umbanda, da quimbanda, do candomblé, ela é da Seixonoê, talvez. Você conversa um pouquinho com ela, você é Seixonoê. Dá para ver no jeito de vestir que a pessoa é muçulmana, budista, shintoísta, testemunhas de Jeová. Você olha, testemunho de Jeová. Crente, evangélico, católico. Não é verdade? Ou seja, todos têm fé. O problema das pessoas não é falta de fé. Você conversa com uma pessoa, ela diz, eu tenho muita fé. Eu tenho bastante fé, eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus, às vezes até no Deus verdadeiro. Ela diz, eu tenho muita fé em Jesus Cristo. Mas também tem na Nossa Senhora, tem no nosso Senhor, tem no nosso... Então, o problema dela não é fé. A questão é saber se esta fé, ela é bíblica. A nossa fé determina o nosso culto, vamos dizer? O jeito de cultuar,
as liturgias, as cerimônias, a conduta do relacionamento daquelas pessoas em relação à sua fé. O muçulmano, por exemplo, quando tem a época do Ramadã, que é o jejum deles, então eles têm uma prática peculiar. Então, a fé não é um problema da humanidade, as pessoas estão cheias de fé. As pessoas só mudarão a sua conduta, o seu culto, a sua vida, se mudar as suas crenças. Para que uma pessoa seja mudada, é importante que a crença, a fé daquela pessoa seja mudada. Por isso, Paulo não está preocupado com outras coisas que não seja a fé. Porque uma fé verdadeira nos dá uma vida verdadeira, uma adoração verdadeira, ensinamentos verdadeiros. Uma fé equivocada, imagine se o apóstolo Pedro não fosse exortado pelo apóstolo Paulo, como o evangelho chegaria até nós? Talvez nós estaríamos aqui com burcas, as irmãs, nós estaríamos aqui talvez guardando os alimentos judaicos, as festas judaicas. A nossa casa, nós teríamos uma menorá aqui, estaríamos uma fé judaizante. Imagine se os nossos irmãos do passado não tivessem feito uma revolta e reforma em relação à cristandade da sua época. Nós ainda estaríamos cultuando a Deus idolatricamente. Então, todas as vezes que nós somos impactados com a verdade, nós mudamos. Muda-se os conceitos, os valores, o jeito de pensar, o jeito de tratar as pessoas. Então, a nossa conduta e os nossos valores diz muito a respeito daquilo que nós cremos. A nossa maneira de conversar com as pessoas diz muito a respeito da ideia que nós temos, da crença que nós temos a respeito do nosso Deus. Tão importante a fé. Esse é o primeiro bloco, de mostrar para os irmãos este assunto tão importante, de mergulharmos mais intencionalmente, como o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, que valorizaram esse assunto chamado fé. Esse primeiro passo que eu dei aqui com os irmãos é mostrar para você que o problema da humanidade não é a falta de fé, que nós temos um problema, se a nossa fé, ela é uma fé pagã, uma fé que nasce no senso comum da sociedade, ou se ela tem parâmetros bíblicos. Então, o segundo bloco que eu quero falar com os irmãos aqui é desconstruir essa fé paganizada. Vou deixar aqui em Hebreus capítulo 11, se você puder voltar também, embora a gente não vai ler agora. O que precisamos saber? A fé que digo ter, ela é bíblica ou pagã? Será que a minha fé nasceu como fruto de estudos, de ensinamentos bíblicos, daquilo que a gente viu em Jesus, daquilo que a gente observou nas Escrituras, ou ela é uma fé que nasce dentro de você vai convivendo e você vai pegando os trejeitos. Você vai convivendo com o mundo evangélico e você vai se aculturando, se moldando dentro das frases de efeitos, dentro do movimento. Por exemplo, se você é da Nova Vida, você tem um jeito de ser da Nova Vida. Mas se você é da Assembleia de Deus, você tem um outro aspecto e um outro jeito de experimentar a sua fé, por conta da visão que eles têm a respeito das interpretações bíblicas. Se você é da Deus é Amor, também. Por exemplo, se nós fôssemos da igreja Deus é Amor aqui, a maioria das irmãs aqui estaria o quê? Reprovadas. Então, você vai entrando dentro de um nicho, dentro dos departamentos, dentro das denominações, e você vai se amoldando àquela denominação por 30 anos, por 10 anos,
E pode dar a entender que, de tanto você cantar as músicas, de tanto você fazer as orações, vai te dar a ideia que você tem uma fé autêntica, porque você ora do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, diz do mesmo jeito, sem ter a curiosidade de um aluno, de um aprendiz, de um discípulo, de dizer a Deus: Deus, me ensina pelas Escrituras a respeito desse assunto. Nós falamos um punhado de coisa aqui, cantamos uma punhado de coisa aqui, sem saber o significado dela. Outro dia eu estava com um rapaz, e ele cantando uma música, eu disse: você gosta desse louvor? Eu gosto. O que significa essa palavra que você está cantando? Eu falei assim: não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia, mas você gosta? Eu gosto. Acha bonito? Acho. Mas você acha que pode cantar assim? Todo mundo canta. Não é? Está todo mundo cantando na igreja. Outro dia eu estava na igreja, na nossa comunidade, e alguém falou: Yeshua, irmão, o que é Yeshua? Eu perguntei. Eu falei: não sei o que é Yeshua. Será que é? Yeshua? O que é Yeshua? Então o cara vai cantando, e ele não sabe o que ele está cantando, mas ele vai 30 anos ali, sem saber o que é Yeshua. O que é aleluia? O que é glória? Osana, o que é Osana? É irmã? Né? Osana, teve um irmão novo convertido, chegou e falou assim: para os irmãos ele dava a paz do Senhor, vinha a irmã, era a paz da senhora. Então que ele achava assim, que para os irmãos homens é a paz do Senhor, para as irmãs é a paz da senhora, e ele vai, se ninguém corrigir, ele vai, mano. Né? Ele vai no baile, na valsa. Então, vamos imaginar que a nossa fé, então, ela precisa de reparos. O nosso crer precisa de reparos. E quem é que tem autoridade para nos reparar a fé? A mensagem, a Bíblia. Por exemplo, nós vamos recortar essa mensagem, essa palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Já? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pega essa expressão sem fé e corta ela do livro, e aí você acha que pode fazer qualquer coisa com esse recorte do livro, sem considerar o restante do livro todo. Não é verdade? Então, o que não é fé? Deixa eu andar um pouquinho rápido aqui com os irmãos. Precisamos ter o cuidado de não transformar frases de efeito em versículos. Nós gostamos de frases de efeitos. E aí nós vamos, tipo assim, a fé move a mão de Deus. Em qual versículo está escrito isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Mas você, de tanto ouvir isso, que a fé move a mão de Deus, você vai acreditando que você tem capacidade de mover a mão de Deus, basta você ter fé. Deus não ia fazer determinadas coisas, mas Ele vai porque você tem fé. Ele não estava nem pensando em fazer aquilo. Nunca passou para a ideia dele ele fazer aquilo. Mas porque você tem fé que ele vai fazer, então ele vai. E aí a gente vai transformando texto fora do seu contexto, vê se eu dou conta de falar, descontextualizados. Difícil falar essa palavra. Duvido que você dá conta de falar. Vamos dizer. Eu usei picar aí, não deram conta também não. Então nós vamos aí, nós vamos pegando versículos fora dos seus contextos, fora do seu parâmetro do seu livro, do que está escrito aquilo, e você vai dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai pegando esses textos bons e aplicando a maneira que você bem entender, e não respeitando o contexto do qual ele foi escrito. É como você receber um e-mail e pegar um pedaço do e-mail e ler. Uma fé paganizada te dá uma visão pagã do Deus verdadeiro. Mais uma vez, uma fé paganizada te dá uma visão pagã do Deus verdadeiro. Assim corremos o risco de tratarmos o Deus verdadeiro com a mentalidade que trouxemos do paganismo. Lá no paganismo você pensa o seguinte: se eu fizer isso, essa deusa, esse ídolo vai me fazer aquilo. Se eu pegar Santo Antônio e colocar ele dentro da geladeira, ele vai me dar um marido. Não tem isso?
dentro do copo. Não é porque tem dentro da geladeira também, que você não sabe. Por isso que você está solteiro até agora. Põe dentro da geladeira que você casa. Aí você vai criando um mecanismo de trocas, de barganhas com Deus. Se você fizer muitas orações, se você der o dízimo, se você fizer aquilo, as coisas vão acontecendo na barganha. Quebrei minha perna, eu devo ter feito alguma coisa errada contra Deus, porque os deuses gregos, por exemplo, se você não obedecer determinadas coisas, ele não te dá a chuva. Não te dá o sol. Então eu preciso agradar essa divindade, em troca daquilo que a divindade quer de mim, ela me dá os seus benefícios. Aí eu saio, eu descubro que esse Deus é um Deus pagão e o Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, mas eu trago para a minha relação com Ele essa ideia de que Jesus também quer uma atitude igual a que o Deus Moloque, o Deus Baal, o Deus sei lá qual, quer também. O que não é fé, então, nesse sentido? O que seria a fé que nasce do meio do povo, do senso comum? Projeção mental. Então, para você pedir a Deus um copo, você tem que descrever o copo, do jeito que é o copo, que a cor que é o copo, que maneira que é o copo, que tamanho é aquele copo, porque se Deus não vai entender. Então, fé é conseguir dar visibilidade àquilo que está. É uma coisa muito parecida com projeção mental. Pode ter os seus efeitos, as suas coisas legais em relação a isso. Você vai lá e no PNL, Programa Neurolinguístico, que te ensina você a utilizar o máximo da sua inteligência, da sua capacidade, da sua linguagem para se obter resultados. Isso pode ser bom em algumas coisas, mas não é fé. Vontade que uma coisa aconteça. Irmão, vai na fé, querido, aquele emprego é seu. Creia, irmão, que aquele emprego é seu. Tem 30 pessoas na sua frente, mas se você tiver fé, vai ser seu. Aí, é o seguinte, vamos imaginar que naqueles 30 irmãos que estão no mesmo, 30 pessoas que estão querendo aquela vaga, tenha uns 10 crentes. Aí vai ver se a vida deles é boa, não é boa, qual o tamanho, talvez o irmão tenha 30% de fé, outro 25%, outro 18%, outro 38% nível de fé. A vaga de quem tem mais fé, de quem orou mais. Então, a denominação que tem mais gente vai ganhar sempre, irmão, na busca da oração aí. Aí nós vamos pensando que é assim, que a fé é uma vontade forte. É um desejo muito grande que alguma coisa aconteça. E essa vontade muito grande que uma coisa aconteça, você chama de fé. Isso não é fé. É só vontade que uma coisa aconteça. É torcer para que dê certo. Fé também não é um mecanismo de se dar bem nas vendas. Tenha fé que você vai vender bem esse mês. Tenha fé que seus negócios vão para frente. Tenha fé que vai dar tudo certo. E dar tudo certo, geralmente, muitas vezes, tem a ver com conforto. Tem a ver com grana. Tem a ver com bem-estar. Tem a ver em atingir o status de classe média alta. Você está bem se você tem o status de classe média alta, anda num bom carro, mora numa boa casa, seus filhos estudam em escola particular, você está saudável. Então, a sua fé te conduz a uma relação de vida, a uma condição de vida assim. Então, eu busco a Deus para que Deus, em obedecendo os meus desejos de fé, me dê uma qualidade de bem-estar. Isso não é fé, irmãos. Isso é baú da felicidade. Mas não é fé. Basta você ler só o capítulo 11, nem precisa ler o Hebreus todo, que você vai ver que o pessoal lá foi cerrado pelo meio, foi rejeitado, foi perseguido, foi abandonado, viveu nas cavernas. Não tem a ver com isso. Aí você vai nos cursos dos coaches cristãos, que pega versículos e textos e aplica isso, recortando a Bíblia e pedaços de vida das pessoas em lugares distintos, fora de contexto, e cria-se um monstro, ou como se fosse um Frankenstein bíblico, pedaços de Velho Testamento, com Novo Testamento, com Gálatas, e vai emendando e vai criando um corpo, e te dá a ideia de que o que eles estão dizendo a respeito de se ter uma vida abençoada, é ter uma vida da fé,
oriundas dessas questões de se dar bem na vida, de fazer barganhas e trocas com Deus, em fazer Deus fazer o que você deseja que Ele faça. Fé não é a capacidade de colocar Deus em movimento, em ação. A fé bíblica não controla, não é um controle remoto de Deus nas minhas mãos. Não é eu querer uma coisa e colocar fé e Deus vai fazer aquilo e aquilo vai acontecer. Eu quero que meu filho seja engenheiro e vou colocar fé, ele será engenheiro. É fazer Deus vir para o meu universo, para o meu mundo. E Deus fazer acontecer aquilo que eu desejo e acho que tem que acontecer. Uma espécie de fazer Deus o meu servo, para que Ele cumpra as minhas ideias, para que Ele obedeça aos meus sonhos, às minhas vontades. E eu vou controlando a vida de todo mundo também. Eu controlo a vida do pastor, eu controlo a vida da igreja, eu controlo a vida do meu filho, eu controlo a vida da minha esposa. Meu filho quer fazer medicina, mas eu oro aqui em nome de Jesus, ele vai para Osasco fazer outra coisa. Ele quer ser mecânico, mas eu quero que ele seja, sei lá, pastor. Então eu vou orar aqui para Deus mudar o destino dele, baseado na minha oração, porque eu tenho mais fé que ele. Eu sei o que é bom para ele, eu não quero saber se Deus sabe. Eu só tenho fé para que Deus faça o que eu quero. Irmãos, isso é paganismo. Isso não é bíblico. Quando observamos com cuidado, a fé bíblica não controla Deus. Então esse bloco aqui é para mostrar para os irmãos rapidamente, timidamente, só uma visão bem de longe do perigo de você trazer para a sua experiência com Deus aquilo que é fé, mas não é bíblico. E Deus não é responsável de fazer alguma coisa só porque você diz ter fé numa coisa que Ele não falou. Deus disse que vai cuidar de você, pode confiar. Mas Ele não disse como Ele vai cuidar de você. Ele não disse que é naquela empresa B ou X. Senhor, qual que o Senhor quer? A empresa A ou a empresa B? Meu filho, eu quero que você seja um patrão ou um trabalhador nesses parâmetros que está escrito aqui. Não fala que se você vai casar com a loirinha ou com a moreninha. Diz que tipo de marido que você tem que ser. Mas aí as pessoas vão para as igrejas para ouvir profetas dizer qual é a vontade de Deus em relação às coisas da vida. E porque o cara está citando versículos e falando coisas, você vai. E são centenas e centenas e centenas e milhares de pessoas frustradas ou autoenganadas daquilo que elas não conquistaram em Deus, apesar de ter orado, de ter feito a campanha, de ter feito a corrente, de ter dado a oferta, de ter feito aquilo. É mais ou menos assim, eu tenho que ir lá pagar a promessa. Só que nós agora migramos a fé católica para dentro da nossa igreja. E nós temos também ingredientes do misticismo, do paganismo, na nossa experiência com Deus. Por quê? Porque nós não somos meticulosos, exigentes no buscar do que é ser cristão do modo bíblico. Dá só um amenzinho. Amém, tá bom. Esse amém já dá. Terceiro bloco, irmãos. Antes disso, eu queria falar uma frase para você. Eu não posso guiar a Deus à mercê da minha fé. Vamos dizer? Eu não posso guiar as ações de Deus à mercê da minha fé. Imagina Deus depender da minha fé para fazer o que Ele quer fazer. Da minha fé, entre aspas, tá, irmãos? Dessa fé paganizada. Terceiro bloco é construir aqui, ajudar a gente a entender o que é uma fé bíblica. Quando observamos com cuidado as Escrituras e as histórias dos nossos irmãos bíblicos, que estão na Bíblia, perceberemos que a base de sustentação da fé que eles tinham não era a fé. Não é fé na fé. A fé é nós lemos Hebreus 11, a fé é uma certeza. Não é uma possibilidade. A fé, ela é certeza porque ela está sustentada por bases
sólidas. O que sustentaram a fé era algo irrefutável, infalível, absolutamente verdadeiro e incondicionalmente autêntico. A fé tem a ver com certezas. Tem aí a frase? O que sustentaram a fé era algo irrefutável, infalível, absolutamente verdadeiro e incondicionalmente autêntico. Noé constrói a arca. E qual é a atitude de Noé? Construir a arca. Noé não tinha um Noézinho de 6 anos que sentava lá, fazia desenho de naviozinhos, dizendo, um dia eu vou ser construtor de navios. Meu sonho é ser construtor de navios. Noé não está construindo a arca como sendo um resultado do seu sonho pessoal. Noé está construindo a arca porque alguém fora de Noé, maior do que Noé, que não falha, que é soberano, que sabe o que está fazendo, chega na vida de Noé e vai movimentar Noé. Noé será movimentado pela fé naquilo que foi dado. Constrói a arca. Ele não estava construindo a arca. Ele não orou por arca. Ele não creu por arca. Não tem a ver com arca. Tem a ver com a palavra que foi falada. Constrói a arca. Como é essa arca? É do meu jeito? É para fazer, como eu penso, é conversar com a minha esposa, meus filhos aqui. Vamos fazer reunião, como é que vai ser essa arca? Não, a arca é para ter essa altura, essa espessura, esse tamanho, desse andar. Aqui é para fazer isso, aqui é para fazer aquilo outro. Aqui é para colocar isso. Percebe que a fé, ela é obediente. Não é fé na fé. Não tem ideias deles. Eles obedeceram uma direção e confiaram nessa. Isso é fé. É confiar no que foi falado. Não é uma ideia que a gente tem. Então Deus vai se submeter à ideia que você teve. A fé, ela é verdadeira e ela não é uma possibilidade, porque ela está garantida. O que garante a infabilidade da fé são as promessas. Tem mais a ver com firmes nas promessas de Jesus do que rompendo em fé. Lembra da musiquinha? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firmes nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Cristo. Firme, firme. É nas promessas que nós colocamos a nossa expectativa de vida. Nós profetizamos ela, nós cantamos sobre ela, nós pregamos, nós ensinamos, nós temos certezas delas, porque quem falou não mente. Então, quando eu digo assim, meu irmão, constrói essa arca, por quê? O filho de Noé falou, porque Deus mandou. E por que Deus mandou? Porque vai chover. Não importa se não chove. Deus falou, então eu vou sustentar, organizar a minha vida em cima daquilo que Deus falou e não das minhas ideias, irmãos. Não dos meus sonhos, que Deus cumpra os seus sonhos. Cara, isso é uma ofensa a Deus. Deus não quer realizar os seus sonhos. Jesus não morreu na cruz para realizar sonho pessoal de ninguém, não. Ele está numa missão desde sempre, desde a eternidade. Ele não vai desviar da sua missão. E tudo aquilo que não tem a ver com a missão, ele vai abortar. E tudo aquilo que tem a ver com a missão, ele vai vivificar, ele vai bancar, ele vai manter, ele vai sustentar, ele vai levantar, porque aquele é o projeto. Então o que eu tenho que fazer? Abrir mão da minha vida. Deixar de fazer o que eu estava fazendo, caso eu fosse Noé, para organizar a minha vida em torno da arca. Isso é fé. Para onde você vai, Abraão? Você tem um sonho de turismo? Quer abrir uma empresa de turismo para sair andando aí? O que é? Você quer se aventurar? Não. Eu ouvi uma voz que disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei.
E eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E Abraão pega a matula dele e sai. Para que ele sai? Porque ele teve uma ideia? Não. É o sonho pessoal de juventude? Não. Porque ele está obedecendo uma direção. E isso é fé bíblica. É obedecer a palavra. É obedecer os ensinamentos. Por que você está amando essa esposa? Ela é uma mocreia. Eu não estou amando ela porque ela é uma mulher maravilhosa. Eu não tenho como transformar a mocreia. Lembra da palavra mocreia, né? Faz tempo que a gente não fala, né? Mocreia. Seu dever não é fazer a sua esposa submissa. Seu dever diante de Deus é amar. E por que você está amando? Porque você sente? Não, porque Deus mandou. Por que eu vou evangelizar? Porque tem muitos perdidos? Não, eu vou evangelizar porque Deus mandou. Por que eu vou orar? Porque eu estou sentindo? Não, porque Deus mandou. Por que eu vou perdoar? É porque eu te amo? É porque eu tenho assim um coração bondoso? Não, porque Deus mandou. A vida do cristão é pautada por obediência às Escrituras. E não a coisas que a gente acha. Daí você tem uma relação com Deus verdadeiro de uma maneira pagã. Então a fé tem a ver com certezas. E eu só posso ter certeza de alguma coisa se quem falou é digno de confiança. Se ele é digno de confiança. Qual é a garantia que eu tenho da minha fé? Não é a fé. É a promessa. É a palavra que foi falada. É o caráter do Deus que falou. Não tem comida na sua casa. Você está desempregado. Aí você curva o seu joelho. Aí você fala com Deus. Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor sabe das minhas necessidades. Tua palavra diz para me lançar sobre o Senhor as minhas necessidades. As minhas ansiedades. Porque o Senhor vai cuidar de mim. E Deus vai fazer os movimentos dele de cuidar de você. Não porque você orou. Porque a Bíblia não diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele então cuidará de vós. É assim que está escrito? Ele tem. Às vezes o que ele vai cuidar de você é com ovo frito. Uma vez por dia. Às vezes ele vai cuidar de você através da sua família. Às vezes ele vai cuidar de você de uma maneira inusitada, vai mandar um corvo trazer comida para você. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Ele cuida de você. Você pode descansar. Ele não prometeu sustentar a sua empresa. Ele não tem compromisso com a sua empresa. Tem compromisso com você. Sustentar você. Ele não vai consertar seu casamento. Deus não conserta casamentos, irmãos. Deus conserta pessoas. Pessoas consertadas consertam os seus casamentos. Porque Deus não é marido, Deus não é esposa. Deus te ensina, o caminho é esse. Siga por esse caminho, que esse caminho vai conduzir você a ser um esposo amoroso, gentil, educado, prestativo, perdoador. Dificilmente um homem amoroso, atencioso, dedicado, submisso, que honra a Deus, que será um mal educado para a esposa, um estúpido, um grosso. Um homem assim vai constranger a sua esposa. No mínimo ela ficar envergonhada, ou vice-versa. Um pai truculento não terá um filho que o ame. Um pai que não abraça seus filhos. Você percebe que quando você escolhe obedecer, você tem resultados da obediência. Não é assim, Deus, eu sou péssima esposa, eu reclamo, eu murmuro, eu sou chata, eu não sou próxima do meu marido, mas transforma o meu casamento. Como, minha irmã? Um anjo vai vir pôr a mão na sua cabeça e tudo que era ruim vai sair? Não, você tem que obedecer, tem que construir a arca, tem que sair da sua terra, tem que sair da sua parentela, tem que ir para a terra que eu te mostrarei.
Senhor, és tu mesmo? Sou eu mesmo, disse Jesus para Pedro. Então ele disse, então diga, mande que eu saia do barco. Não foi, és tu mesmo, então eu vou andar sobre as águas, a meu bel prazer. Ele disse, manda você. Basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Fala a tua palavra, ensina a tua palavra. Irmãos, nós nos pautamos pela palavra. Nós somos praticantes da palavra. Por isso nós somos evangélicos, porque nós somos do evangelho. A gente pratica o evangelho. Não importa se a gente sente, se a gente está emocionado. Emocionado a gente pratica, sem emoção a gente pratica. A gente ora com emoção, sem emoção, estando bem, estando mal. Eu não prego só quando eu estou vivendo as pícoras da glória. Não, eu prego porque Deus mandou eu pregar, e eu prego. Prego chorando, prego cantando, prego. Porque quem mandou pregar tem autoridade suprema. E a gente obedece. Então o que é a fé? O versículo 6 diz, para a gente ir para finalmente. Olha o que diz a palavra. De fato, sem fé, é o que é? O que está ligado à fé, irmãos? Agradar a Deus, querido. A fé é aquilo que me faz agradar a Deus. O que importa para mim não é eu ser agradado, você ser agradado. O coração do penitente, o coração do crente, o coração do discípulo, o coração de quem tem fé. Essa fé é bíblica, se essa pessoa é possuída de um desejo profundo, de uma ambição, das ambições, mais do que querer casar, mais do que querer ter filhos, mais do que querer ser, mais do que qualquer coisa, a ambição da vida dele é dizer o que Jesus diz, importa fazer a vontade do meu Pai. Agradar o Pai. Se você não tem isso, se você não encontra isso na pessoa, ela diz ter muita fé, mas a vida dela não é uma inclinação, um desejo de querer agradar a Deus, ela não tem uma fé bíblica. O texto diz mais, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é o quê? Necessário que aqueles que se aproximam, o que é fé? Fé é aquilo que me faz querer me aproximar de Deus. Eu quero saber de Deus. Eu quero pensar em Deus, eu quero amar, eu quero me aproximar. Eu quero Deus. Deus para mim é uma realidade que eu desejo mais do que qualquer outra coisa. Eu quero Deus. Eu quero saber o que Ele pensa. Eu quero saber do que Ele gosta. Eu quero saber o que Ele quer com a minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Irmão, sabe uma coisa interessante sobre você viver na perspectiva de que existe Deus? É como se você vivesse desconsiderando que existe chuva. Pensa, como seria a vida se nós vivêssemos na perspectiva de que não existe chuva? Como será a construção da sua casa? Como será a construção da cidade? Como será a vida das pessoas? Então, às vezes, nós organizamos a nossa vida na perspectiva de que existe chuva. Os que têm fé vivem na perspectiva de que existe Deus. E se Deus existe, quem é esse Deus? E sabendo do caráter desse Deus, eu preciso me organizar para ser coerente com esse Deus. Deus é bom, eu não posso ser mal. Porque na perspectiva de Deus o que vale é ser bom. Quando? Sempre. Para quem? Para todos. Deus é justo, eu não posso viver na injustiça, na malandragem, na impiedade. Então uma pessoa diz que tem fé, mas vive na impiedade, na imoralidade. Não tem fé, porque ele pensa que Deus é qualquer coisa e que Deus não tem caráter. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é ter fé? Buscar a Deus. Se uma pessoa diz ter fé, mas não lê a palavra, não ora, não se reúne, não busca, não intensifica, não tem uma relação de quebrantamento diante de Deus, não tem fé bíblica. Pode ter fé religiosa, gosta de vir ficar ali, mas na vida dele isso não faz o menor sentido, Deus. Eu espero ter contribuído um pouquinho
com a sua visão a respeito de fé bíblica e fé pagã. O escritor nos dá 3 exemplos de pessoas aqui: Enoque, Noé, Abel. Abel, Enoque e Noé. O Abel demonstra a sua fé. O Abel demonstra a sua fé em querer se entregar. O que é fé? É a atitude de se entregar, de cultuar. A gente vê isso no ensino a respeito da vida de Abel, que serve de exemplo de tudo que está na Bíblia. Todas as pessoas que se relacionaram com Deus teve essa atitude de se render. Nós temos um livro de salmos, que são as nossas poesias para Deus, o quebrantar, o entregar. Né? Jacó, Abraão que oferece o Isaac. O Abraão que renuncia à sua família. Não é possível ter fé e não ter na prática da sua vida entregar coisas para Deus, entregar o coração para Deus, entregar riquezas para Deus, abnegar-se de coisas legítimas tuas para a sua relação, porque você percebeu que a grandeza dele é digna, que a beleza dele é digna, é maior do que todas as outras riquezas, de que sobrepuja todas as outras belezas, e você está impressionado, e você entrega, não assim, que desgrama, eu tenho que entregar. Entrega, porque não tem outro jeito. Você não dava conta. É como você apaixonar por alguém e abrir mão de todos os amores por aquele. Quem tem fé se entrega a Deus. Abel. Quem tem fé anda com Deus. Anda com Deus. Sabe o que significa andar com Deus? Significa conhecer. Você anda com uma pessoa, você vai conhecer. É impressionante. Deus tem muito a se revelar. E se a gente andar com Ele, Ele vai falar. Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Ela anda com Deus. Daqui a pouco você vai olhar para a pessoa, você vai... Meu Deus, como se parece com... Você olha aqui para a Fernanda e para o Alessandro, cara, parece que eles são gêmeos. Não é? Você olha para eles, são gêmeos, de tanto andar junto um com o outro, né? Já tem pouco tempo, mas é gêmeos, parece que tem até a mesma... É gêmeos. De tanto andar, vai parecendo. Olha os filhos, tanto que parece às vezes com os pais. Muitas vezes, aspectos você percebe, de tanto andar. Não é possível você dizer que a pessoa anda com Deus e é chato pra caramba. E Deus é tão gente boa. Noé constrói uma arca. Você diz ter fé e não serve. Não tem fé bíblica. Porque uma pessoa que é tomada de fé, ele é alguém que está a serviço. Ele está disponível. Deus não perguntou a Abraão, dá para você ir para a terra agora, sim? Ô Maria, é que eu estou buscando uma moça aqui para colocar uma criança dentro dela. Eu não sei se você tinha, eu vi aqui, né, você colocou lá no seu quarto lá, os seus alvos do ano. O que você quer ser daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 4 anos? Aí eu vi que, assim, não sei se vai dar para encaixar eu colocar Jesus dentro de você, porque se você colocar Jesus dentro de você, você vai viver com uma fugitiva. Você quer? Ô José, você quer? Deus não tem essa atitude de perguntar o que você quer, para aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Ele designou uns para isso, outros para aquilo outro, outros para aquilo outro. Quando a gente entra no mundo da fé, a gente está dizendo assim, existe um soberano na minha vida. Existe alguém que é soberano na minha vida. E eu ando pautado nele. Ele é a minha pauta, ele é a minha ideia, ele é o meu plano, ele é o meu projeto, ele é o meu alvo. Desisto de tudo que antes era meu, para ser como Ele quer. E é claro, meu irmão, quando eu saio com os meus filhos, eu estou bem de dinheiro, eu saí para comprar pão, mas sai um chocolatezinho. O projeto era o pão. Mas vem ali um refrigerantezinho. Né? Quando você vive perto de gente boa, você vai receber da bondade dele que não estava dentro do escopo, dentro da pré-list, dentro do propósito. Aí Deus dá filhos. Deus abençoa coisas, abençoa a sua empresa, porque Ele é bom.
Ele dá sonhos para a gente. E nossa vida vai sendo uma vida abençoada. Hebreus capítulo 2 diz: também nós, nos incluindo na vida desses irmãos, também nós, rodeado de tão grande testemunho, corramos a carreira. Que carreira? A carreira que nos está proposta. Você não vai inventar um circuito. Você vai andar no circuito proposto, que eles andaram. Você não vai inventar um caminho. Rodeados de nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para Jesus. O pessoal de Hebreus estava desviando o olhar de Jesus. Olhe para Jesus, o autor. Ele é o autor da nossa fé. Nós não inventamos em que crer. Ele diz em que nós devemos crer. O autor e o consumador. Ou seja, ele garante que aquilo que ele mandou a gente crer vai acontecer. Mas não tem nenhuma responsabilidade com uma fé que não seja aquela que nasceu dele. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Senhor, nessa manhã, nós colocamos uma lupa aqui nesse assunto. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cative o nosso coração. Não para viver uma vida de rompendo em fé e querendo que o Senhor faça as coisas que a gente quer. Mas que nós desistamos de tudo aquilo que não tem nada a ver com o seu projeto, com o seu alvo, com o seu plano. E nos envolvermos naquilo que o Senhor está envolvido. Nos movimentarmos naquilo que o Senhor está movimentando. E falarmos aquilo que o Senhor mandou a gente falar. Seja, Senhor, sobre nós. Repara a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E nos leva a viver uma vida de fé em fé. E de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém.